Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Luciano, estou aqui com vocês mais uma vez para compartilhar esse sermão. Olá, Reverendo Ocanha, é um prazer estar com o senhor aqui também para esse sermão de prova que estará sendo anunciado daqui a pouco. Espero que eu consiga atingir as expectativas do senhor como professor, como meu avaliador nessa noite. Espero também que essa palavra fale, de maneira soberana, espiritual, através do agir do Espírito Santo, no coração de cada um aqui, cada um dos irmãos que vai assistir para avaliar, ao professor, essa palavra possa falar ao coração de cada um de nós. Eu vou estar orando para a gente começar esse momento solene de pregação da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor é soberano, o Senhor é o Deus Altíssimo, o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor esteja comigo nesse momento, que o Senhor esteja com todos que assistirem esse vídeo nesse momento, para que a Tua palavra, Senhor, seja compreendida e, Senhor, além de compreendida, que ela seja praticada por nós. Nos dá de porções especiais e abundantes do Teu Espírito, Senhor, para que sobre em nós o desejo e o poder e a capacidade de reagir às circunstâncias da vida, assim como o Senhor requer de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, o tema que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês é o seguinte: confiar para melhorar. Esse é o tema do nosso sermão, é o tema que nós vamos estudar aqui hoje com as palavras de Deus. Confiar para melhorar, Eu queria compartilhar com vocês aqui hoje o seguinte: desde que se começou aqui no Brasil a falar sobre a pandemia do coronavírus, foi um momento de muita aflição para o meu coração, Ficar trancado em casa durante dias e mais dias, pensando sobre o futuro, pensando como seria a empregabilidade, como seria a economia, se as pessoas que eu amo morreriam, até porque tive muitos parentes, afetados por essa pandemia terrível. Então, tudo isso, me fez questionar, me fez ficar ansioso, me fez ficar com o coração apertado, me fez ficar muito refém do medo, me oprimiu, me agrediu muito as minhas emoções. E eu acredito que isso não tenha sido um problema só meu. Acredito que cada pessoa na sua casa, em algum momento, teve o medo batendo a sua porta, teve o medo e a ansiedade entrando para conversar, criando vínculo, quase que estabelecendo uma relação de residência e intimidade dentro da sua e da minha casa. E que momentos agonizantes foram esses. E que momentos difíceis foram esses para nós. Momentos em que às vezes pensávamos que nada disso iria ter fim, que nada disso iria acabar, E é pensando nisso que a palavra de Deus, ela existe. É pensando que nós somos muitas vezes fracos, frágeis, ansiosos, e muitas vezes nós sentimos medo, porque a nossa vida é como uma gota d'água, porque a nossa vida é muito frágil, porque até um ser invisível pode tirar a nossa vida. Então é por isso que esse medo ele não foi exclusivamente nosso. Outras pessoas ao longo das eras passaram por problemas semelhantes a nós. Outros cristãos, outras pessoas que depositavam a sua fé em Deus passaram também por esses problemas. E é por isso que existe o Salmo 46, que traz para nós a seguinte mensagem. Vamos ler? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria.
Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o lugar das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos que está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que a gente pode aprender? O que nós podemos aprender com esse salmo aqui, que diz respeito a como confiar para melhorar? Uma das coisas que a gente aprende com esse salmo, de que são extremamente especiais, é primeiramente sabermos que tipos de medo ou que tipos de medos nos afligem, né? Aqui nesse salmo, nós temos uma característica muito peculiar, porque nós vemos aqui situações em que o povo de Israel temia muitas vezes a guerra, temiam muitas vezes lutar em batalhas sangrentas por território, né? Batalhas econômicas, batalhas políticas que eram disputadas na espada, no escudo, na força humana, e muita gente morria, e muitos pais deixavam as suas famílias para trás, e muita coisa ruim acontecia ali, e esse medo afetava esse povo, né? Esse medo afetava esse povo, porque a destruição e a morte era uma ameaça constante quando se falava em guerra. E eu fico pensando, se na pandemia é diferente, mas não é. Na pandemia, o medo da morte, o medo de ver pessoas que nós amamos morrerem, também foi muito presente. Também deixou o nosso coração balançado. Também deixou a nossa vida, né? Vamos dizer assim, estremecida, né? Deixou os nossos sentimentos desnorteados em algum momento. O medo e a ansiedade pela morte, pelo risco da morte, mexeram conosco, afetaram o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar, afetaram profundamente as nossas emoções. E o medo da morte, que esse salmo nos ensina, é que ele também afetava os israelenses, afetava o povo de Deus, o povo de Israel. Veja aqui comigo, olha o que eles falam, que Deus, o Senhor dos exércitos, né, ele faz as grandes devastações com a sua voz, né, na terra, e que ele acaba com as guerras até os confins do mundo, ou seja, aqui demonstrando o medo da morte através das guerras, né, o medo da destruição. E nós também, meus irmãos, tememos a destruição, nós também tememos a morte, né? Uma guerra traz prejuízos econômicos, uma guerra traz mortes, assim também a pandemia nos ameaçou, assim também nós nos sentimos ameaçados. Então a primeira coisa que esse salmo nos ensina é que outras pessoas já viveram problemas como esse, o medo da morte, o medo de ver pessoas que nós amamos morrerem e o medo também de ver o resultado de toda essa crise, que é a destruição econômica, a destruição política, a destruição de toda uma nação. Essas ameaças são presentes. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós temos aflições na vida, nós temos medo da morte muitas vezes, nós temos medo da destruição, do caos que afeta o nosso país muitas vezes, né? Uma outra coisa que nós aprendemos nesse salmo é sobre o caráter de Deus no meio das aflições. Veja bem, com toda essa confusão aqui, o povo de Israel ainda mantinha firme a sua confissão quando falava a respeito do Senhor dos exércitos, né? Essa fala sobre essa declaração de que o Senhor é o Senhor dos exércitos, ela se repete aqui pelo menos 2 vezes.
A palavra aqui usada para falar Senhor dos Exércitos é a palavra Iavé. Iavé era aquela palavra usada pelo povo judeu daquele tempo para declarar que o Senhor Deus é o único Deus. Que enquanto nós existimos ou até subsistimos na presença de Deus, na presença do Criador, Deus é aquele que é, ou seja, ele é mais do que ser, porque ele não pode ser criado. Ninguém deu origem a esse Deus, mas antes ele criou todas as coisas. E o povo de Israel vai olhar para Deus e vai dizer que ele é o Iavé, que ele é o único Deus, que ele é o Deus vivo e verdadeiro. E o seu temor, quando o chama de Iavé dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o temor é tamanho que eles usam esse nome como quem diz assim: eu não sou digno nem de declarar o nome desse Deus. Eu não sou digno nem de declarar quem esse Deus é. E mais uma coisa importante, era isso que diferenciava o Senhor Iavé, o Senhor Deus Altíssimo, dos outros deuses. Era o fato dessa concepção de que esse Deus que se revelou durante anos e anos perante esse povo era um Deus que estava para além de toda comparação. Enquanto os outros deuses militavam como representantes de nações, como representantes do coração humano, Iavé não. Iavé é o Deus real. Iavé é o Deus que é. Iavé é o Deus presente no meio da tribulação, porque Iavé não se mede pelos outros deuses. Iavé não se media pelos outros deuses, porque Iavé é o soberano, é o criador, é o que está acima de todo e qualquer ser. E não há Deus para dividir glória com Iavé. É isso que esse salmo já nos ensina de início. E por que isso nos afeta? Por que isso atinge o nosso coração? Por que esse conhecimento é importante para mim e para você? Esse conhecimento é importante pelo seguinte: porque se o nosso coração confia nos deuses modernos, confia nos nossos governantes, confia que a solução para os nossos problemas está na política, confia que a solução está na educação, confia que a educação está em nós mesmos, que a solução, está em nós mesmos, confia que a solução para os problemas do mundo está na OMS, está na vacina, está na China, está nos Estados Unidos, é o Trump, é o presidente tal, é o presidente A, é o B, é o C, é o governador. Se nós colocamos a nossa confiança em qualquer outro Deus que não Iavé, a nossa confiança é vã. É isso que o Salmo ensina. Olha o que o Salmo ensina aqui. Deus é o nosso refúgio, lá no versículo 1, e fortaleza. Quando fala aqui de refúgio, sabe o que quer dizer? Que o refúgio era uma torre alta e inalcançável para os adversários. Quando alguém estava nessa torre, que eles chamam aqui de refúgio, que o salmista chama aqui de refúgio, ninguém podia te alcançar, ninguém podia te atingir de lugar nenhum, você estava completamente protegido, completamente guarnecido, estava fora do alcance. E o salmista ele vai dizer aqui: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E por ser Deus esse socorro bem presente na angústia, olha o que ele fala: por isso eu não temerei, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. E é interessante trazer aqui, o mar para aquele povo, ele não tinha essa visão de paisagem que nós temos, Nossa, que mar lindo! Não, aquele povo via o mar como um lugar ainda que não era descoberto, que ainda não era desvendado, então trazia muito medo, acreditava se haviam monstros no mar. Então, quando se fala aqui que os montes afundam nas profundezas do mar, está se falando aqui de um medo talvez incontrolável, de um medo de uma situação assim pavorosa, Ou seja, é o fim de tudo. Os montes se afundarem nas profundezas desse lugar tenebroso que é o mar. E ainda que as águas desse mar, no caso, venham a rugir, espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. O que ele diz? Por isso, eu não temerei. Ainda que o mar, que é o meu maior medo,
esteja diante de mim, ainda que esse oceano profundo engula os montes, eu não temerei, porque o meu Deus, ele é diferente. Porque o meu Deus, ele é o Deus real, o meu Deus é o Deus verdadeiro. E ele vai falar o seguinte, que por ele saber isso, ele podia encontrar alegria. Veja o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Olha que interessante, gente. Ele fala aqui, continuando, Deus está no meio dela e não será abalada, Deus a ajudará desde o amanhecer. Olha que interessante. Se por um lado as águas agitadas parecem ameaçar o homem que está longe da presença de Deus, na cidade onde Deus habita, na cidade onde a presença de Deus ela é conclamada, tem um córrego, tem um rio, tem correntes de águas. Olha que paralelo interessante, né? Se por um lado a água assusta, mas para aqueles que estão na presença de Deus, para essa cidade que vive na presença de Deus, as correntes de águas alegram a cidade de Deus. As correntes de águas que são vindas da presença de Deus, elas não trazem temor, mas elas trazem alegria. Então, quando eu estou com o coração centrado na presença de Deus, quando eu conheço quem é esse Deus Yahvé, esse Deus todo-poderoso e soberano sobre a face da terra, eu não preciso ter medo e eu posso encontrar paz e alegria. E por fim, eu tenho a quem recorrer. Veja aí o versículo 7. O Senhor dos exércitos, o Yahvé dos exércitos, o Deus de Jacó está conosco, é o nosso refúgio. Eu tenho a quem recorrer. É por isso que é tão importante eu saber quem esse Deus é. Porque aí eu encontro paz. Porque aí eu encontro alegria. Porque aí eu sei a quem recorrer. Então, Luciano, para que eu possa confiar para melhorar, como eu devo agir? Para aumentar essa minha confiança no Deus Yahvé, para que eu possa confiar para melhorar. O que você deve fazer para combater o medo e a ansiedade? O que você deve fazer para melhorar do medo e da ansiedade? Você deve confiar para melhorar. Você deve confiar para melhorar. Luciano, como é que eu aprendo a confiar para melhorar? Primeiramente, se alimentando da presença de Deus, né? Muitas das vezes, quando os problemas nos assolam, quando a pandemia vem, falando que a desgraça é na saúde, a desgraça é econômica, que daqui a pouco as pessoas vão saquear as ruas, que todo mal vai acontecer, que o mundo nunca mais será o mesmo, que você nunca mais vai poder sair sem máscara na rua, que você não vai poder mais viajar, que a sua vida acabou. Quando a pandemia vem dizendo que você perdeu o emprego, que não tem mais como se recuperar, que está difícil empreender, que acabou a sua esperança, que se o seu casamento estava ruim, agora vai ficar pior, porque você vai ter que conviver com a sua esposa o tempo todo. Quando a pandemia vem e diz isso, a nossa tendência é procurar a ajuda dos homens, dos médicos, da ciência. Tem muita gente que confia muito na ciência. E sabe o que essas coisas falam pra gente? Tenha medo, tenha medo, tenha medo. Mas o socorro dos que confiam no Senhor é o Senhor. O salmista, ele fala, o Senhor é essa minha torre onde eu me coloco e encontro plena segurança. Ele não está falando aqui que ele pede ao Senhor e a recompensa que o Senhor dá é essa segurança, essa sensação de segurança que alimenta o coração dele. Não, pelo contrário. Ele está falando que quando ele se acolhe, se achega no Senhor como um refúgio, ali ele é guardado, ali o seu coração é guardado, ali a sua esperança é alimentada. Então, meus irmãos, primeiramente, procuremos o Senhor. Precisamos orar, precisamos falar com Deus, muitas vezes antes até de falar com os médicos, né? Não estou pedindo aqui para você ser imprudente ao ponto de estar passando muito mal e falar assim, não, vou fazer uma oração de meia hora e depois vou ao médico. Não é isso, definitivamente. Mas confiar para melhorar exige que, diante dos problemas que desconfortam o nosso coração, que nos trazem medo, que nos trazem ansiedade, exige que nós devemos, uma demonstração dessa nossa confiança, que nos leva à melhora, é a oração. É quando nós lançamos sobre o Senhor,
aquilo que está incomodando a gente, aquilo que está mexendo lá dentro. É quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor sem reservas, né? Falar com Deus em oração sobre a sua ansiedade, falar com Deus sobre o seu medo em oração, isso é a atitude de quem quer confiar para melhorar. Você veja a oração do salmista, ele declara aqui várias vezes: vinde contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Não importa a arma de guerra, não importa a crise que o país esteja passando. Se vem o arco, o Senhor despedaça. Se vem a lança, o Senhor quebra. Se vem as carruagens, o Senhor taca fogo. Então, o que o salmista está declarando na sua oração, ele está adorando e reconhecendo quem Deus é na sua vida. Ele está falando que o Deus dele não tem medo da pandemia. O Deus dele, que é o nosso Deus, não tem medo do coronavírus. E me permita falar uma coisa aqui com você. A morte é uma grande ameaça na vida do cristão. Na vida de qualquer pessoa, perdão. Mas não na vida do cristão. Sabe por quê, meus irmãos? Havia algo muito difícil de se fazer. Na verdade, havia algo impossível para nós fazermos. E nada era mais impossível do que isso. Como os irmãos bem sabem, como as pessoas bem sabem, a medicina evoluiu e passou a ter cura para muita doença que no passado não tinha. Pessoas que antigamente já eram condenadas de imediato, que não poderiam andar, a medicina avançou e muitas pessoas, através de eletrochoque, através da tecnologia, através da fisioterapia hoje, conseguem muitas vezes restabelecer certos movimentos em algumas ocasiões, né? Então, a medicina avançou e nos deu provas de que muitas coisas são possíveis para nós hoje fazer, sem milagre, através da atitude ordinária. Mas tinha uma coisa que era impossível, que era resolver o nosso conflito com Deus. E Jesus falou que isso era impossível para a gente. Quando Pedro perguntou para Jesus, olha, o homem deve ser difícil ser salvo. Como é que a gente vai ser salvo, Senhor? Jesus disse para ele, olha Deus, olha Pedro, para Deus nada é impossível. Ou seja, nem te reconectar, você sendo um pecador com ele, é impossível para Deus. Entre as coisas mais impossíveis que há, essa é a mais impossível. Conectar um pecador com Deus. Mas Jesus veio a esse mundo e com seu sangue conectou o pecador com Deus. E aqueles que colocam a sua fé no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, esses têm o livre acesso à presença desse Deus. Esses vão encontrar esse refúgio no meio da tribulação. Esses vão encontrar essa presença. Esses vão encontrar esse consolo, né? Essa confissão de que o Senhor é providente, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que nada fugiu do reinado e do senhorio do Senhor. Ele é o soberano. Não importa qual o tamanho da guerra. O salmista diz, ele quebra todas as armas, ele acaba com qualquer vírus, ele controla todas as situações e nada foge ao seu controle. Confiar para melhorar exige oração, adoração e confiança na providência divina, confiança no fato de que o Senhor é o governador da história e que nada na história da nossa vida passa desapercebido diante dele. Que diferença isso faz no nosso dia a dia? A diferença que isso faz no nosso dia a dia, meus irmãos, é que quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós deixamos de ser refém daquilo que os homens podem nos oferecer. E muitas vezes é quase nada. Mas nós passamos a ter a esperança. O confiar nos leva a melhorar do medo e da ansiedade. E nós passamos a ter esperança. Nós passamos a ter confiança. E nós passamos a ter quietude e tranquilidade no momento da aflição. Olha o que o salmista diz aqui para a gente no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o salmista diz isso aqui, como se fosse o nosso Deus falando, né? Como se fosse uma frase do nosso Deus dizendo: aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Ele está dizendo para a gente o seguinte: quando você entende quem Deus é, quando você
passa a confiar para melhorar, você consegue ter um pleno repouso na presença de Deus. Você consegue descansar tranquilo na presença de Deus. Você passa a não ter mais medo de nada na presença de Deus. É claro que o medo e a ansiedade muitas vezes vão bater na porta do cristão, mas ele vai encontrar o pleno repouso e o pleno descanso na presença do Senhor. É confiar para melhorar, é confiar para repousar, é confiar para aquietar e mandar o medo ir embora. Sabe o que é mais legal nisso tudo? Você se liberta do medo, você passa a ter descanso e repouso na sua alma, no seu coração, e por fim, você se torna a fonte de consolo para as pessoas ao seu redor. Essa é a diferença que faz no seu dia a dia. E quando os seus amigos ligarem para você desesperados, você, ao invés de se contaminar com o medo deles, você vai se tornar fonte de esperança para essas pessoas, porque você tem um Deus que transborda esperança. Não é porque você é muito bom, não, mas porque o seu Deus transborda esperança. Você vai falar para os seus amigos assim, olha, o meu Deus resolveu o problema que eu tinha com ele, que era um problema impossível de eu resolver, que você também tem com ele. É o problema do pecado. Você é pecador, você merece sofrer. Mas o Senhor deu o seu único filho para que você pudesse descansar nesse refúgio que é o Senhor. Para que você pudesse aquietar sua alma e saber, fica tranquilo. O Senhor é o Senhor da história. Você pode se tornar consolo, conforto, bênção para muita gente. Quero convidar você para concluir a imaginar. Feche os seus olhos aí. Imagina como seria o impacto dessa confiança em Deus na nossa família. Imagina os filhos nossos, nossa esposa, nossos maridos, os maridos das esposas, as esposas que estão aqui assistindo. Imagina o impacto. Seu marido chega ansioso e fala, perdi o emprego, a pandemia acabou com o meu emprego. E você fala para ele, não, meu marido, o Senhor nos mandou aquietar e saber que Ele é Deus. Meu filho, fique calmo, você tem uma vida pela frente, o Senhor nos falou, aquiete-se porque eu sou Deus. A confiança no Senhor daria mais tranquilidade para nossa casa, daria mais paz, daria mais alegria para nossa casa. Nós poderíamos trazer mais alegria para as pessoas do nosso trabalho, trazer mais alegria para as pessoas que estão conectadas conosco no home office, trazer mais alegria e mais paz para a comunidade na qual a gente vive, para o vizinho do prédio, que passa na sua porta de máscara, todo besuntado no álcool gel e fala assim, meu Deus, acabou o mundo. E você diz, não, Jesus ainda vai voltar e vai terminar com tudo, ainda vai fazer novas todas as coisas. Mas o tempo ainda não chegou e ainda dá tempo para você, porque o Senhor controla a história. Isso só vai acontecer quando o Senhor quiser. Eu fico pensando no quanta fonte de alegria, consolo e bênção nós poderíamos estar sendo para os incrédulos. Você consegue imaginar pessoas sendo alcançadas porque nós somos portadores da voz da esperança, porque nós confiamos no Senhor. Eu quero desafiar você a não resolver mais as suas crises ou qualquer crise de ansiedade, de desespero, de medo, sem o Senhor. Eu quero desafiar você a, na próxima semana, confiar para melhorar. Confiar para superar o medo e a ansiedade. Confiar para superar. Confiar para melhorar. Que Deus te abençoe e que essa palavra fique no seu coração. Amém. E amém.